Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31. É tempo de esperançar. Hoje é domingo, dia 17 de outubro. Né? Nós estamos aí, vamos começar mais uma live. Dá um tempinho, esperar e ver quem chegou. Oi, Isabel, minha filha. Paz e bem. Como é que você está, menina? Estamos aí, estamos fazendo as coisas, né? Esperando aí o... Vamos lá. Estamos Estou aqui organizando aqui, já tem aqui a leitura de hoje. Hoje é domingo. Domingo a gente continua lendo só o Evangelho. Passada ali, eu dou uma olhada nas outras leituras para a gente poder fazer uma reflexão assim um pouquinho melhor, porque afinal de contas é domingo, né? Entrou mais alguém. Robert, paz e bem. Seja bem-vindo, Robert Luiz. Estamos aí aguardando o momento, daqui a pouco a gente começa, né? A gente sempre dá uns minutinhos para o povo chegar, né? Não adianta a gente querer começar exatamente na hora e não ter ninguém para ouvir, né? Então a gente dá sempre um tempinho para ver se chega alguém. Mas mesmo que você não possa assistir nesse momento, mesmo que alguém não possa assistir nesse momento, não tem problema, porque a gente coloca no IGTV e depois coloca no YouTube, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho para a gente, né, acompanhar aqui a nossa leitura de hoje, né? Então é só, gente, esse primeiro instante, assim, esse primeiro momento é um momento meio devagar mesmo. Aí depois tem a leitura e aí a gente faz a reflexão, né? Hoje está um dia assim meio estranho, está um dia assim, não está nem sol nem chuva, fica um dia assim meio cinzento, meio silencioso demais, é estranho. Dá uma vontade de dormir, né, hoje? É assim mesmo. Né, aí é o momento da gente ter nosso dia de preguiça. É verdade, um dia de preguiça. Né, você está certíssima. Está todo mundo com um pouco de preguicinha hoje, né? Ou muita preguiça, né? Depende da pessoa, né? Mas é assim mesmo, né? Esse período assim. Hoje tá frio, mas se você se cobrir fica calor, né? Então já viu. É um tempo. E hoje vai dar trabalho lá na igreja, que a gente vai ligar o ventilador, vão reclamar que está fazendo frio. A gente vai desligar, vai ter gente reclamando que vai ficar com calor. Djalma, Doraci, paz e bem, né? Tranquilos, como é que vocês estão? Hoje eu vi o Djalma, que eu dei um pulinho rápido na igreja de manhã e esbarrei lá com o Djalma. Vamos dar mais um pouquinho, já está quase na hora de começar. Né? Vamos dar mais um pouquinho para a gente poder fazer a nossa revisão, a nossa conversa, a nossa reflexão, né? É claro que quando eu estiver falando, se alguém quiser falar junto, estamos aí, não tem problema nenhum, tá? Vamos juntos fazer essa reflexão, né? Se alguém quiser dar opinião, é só pedir, que pode colocar o texto. Se quiser aparecer, é só pedir que a gente divide a tela, né? É raro, mas de vez em quando tem alguém que quer dividir a tela comigo. No dia que quiserem, é só fazer o pedido para a gente fazer junto. Vamos começar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que vamos pedir. O que quereis que eu vos faça? Responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado com o batismo com que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Bom, enquanto eu estava lendo aqui, o Pedro entrou. Paz e bem, Pedro. Sabe, a leitura de hoje é uma leitura muito interessante, porque ela traz uma questão muito complexa, né? E uma questão que existe até hoje na vida da gente e na vida da igreja, porque as pessoas acham que na igreja é tudo perfeito. Não, não é tudo perfeito, porque a igreja ela é composta por seres humanos, e seres humanos em si têm seus defeitos e suas limitações. Então, a gente começa vendo, né, nada mais, nada menos que Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ué, Bernardo, mas por que nada mais, nada menos? Porque se vocês olharem os apóstolos, você tem 4 apóstolos que são chamados primeiros, né? A gente não tem muito certeza da ordem, né? Em alguns evangelhos, o primeiro a ser chamado é André, em outros evangelhos é André e Pedro. Depois deles, o segundo, né, o terceiro e o quarto, né, o segundo grupo, o segundo chamamento são 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então, se você pega Pedro, Tiago, André, João, são os 4, Pedro e André, irmãos, Tiago e João, irmãos, né? Se você olhar, você vai ver que em vários momentos você tem que Pedro, Tiago e João são chamados a estar com Jesus em separado, ou seja, Tiago e João são 2 apóstolos muito próximos de Jesus e são, assim, vamos dizer, parte ali do grupo mais central que nós temos dos apóstolos. E esses 2 chegam para fazer um pedido a Jesus.
E é um pedido interessante, porque, salvo assim um ou outro momento, né, na maior parte das vezes, Jesus não tem afirmação da sua realeza, da sua glória, de nada desse tipo. Então é muito interessante porque você vê que Tiago e João viram e falam assim: nós queremos te pedir um favor, quando você estiver na sua glória, deixa a gente sentar um à direita, um à esquerda. Né? E isso era muito comum. Os grandes líderes tinham uma pessoa direita, uma pessoa esquerda. Se você vê um desses filmes que fala sobre a realeza, né, da Idade Média, você vai ver que era muito comum que o rei tivesse uma pessoa direita, uma pessoa esquerda. E é até interessante porque para o judeu da época havia um significado para isso. Né? Quando você estava à direita, você servia. Quando você estava à esquerda, você aconselhava. Né? Então, assim, é interessante porque, por exemplo, se vocês observarem, eu como diácono, eu sento à direita do celebrante. Eu estou na posição de servir ao celebrante. É por isso que no credo nós dizemos que Jesus está sentado à direita do Pai, porque a direita é a posição do serviço. Jesus, enquanto segunda pessoa da Trindade, né, ele está a serviço do Pai. Aliás, ele mesmo coloca isso, se você for aqui no finalzinho do Evangelho, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Ou seja, o Filho do Homem veio para servir ao plano de salvação. E quando a gente fala sobre isso, eu venho para a primeira leitura. Porque aqui na primeira leitura, nós vemos que tem um servo, né? Isaías tem essa figura do servo sofredor, do servo que irá sofrer para salvar a humanidade. E esse servo sofredor, ele se coloca, né, e ele é descrito em vários momentos em Isaías. E aqui a gente vê justamente isso, né? Ele vai sofrer, ele vai oferecer a sua vida em expiação, ou seja, no lugar dos. Então, ele expia os pecados, ele coloca a sua vida no lugar do pecado dos outros. Né? Que é justamente o que Jesus fez. E aí é interessante você pensar isso para você entender a segunda leitura, que é a carta aos Hebreus. Porque fica estranho, né? Nós temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Né? Isso faz sentido se você entender o papel do sumo sacerdote para o judeu. Né? No templo de Jerusalém tinha a Arca da Aliança. Só que o lugar que estava a Arca da Aliança era o Santo dos Santos. Tinha uma cortina e ninguém lá, a não ser o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, se entrasse lá em pecado, era fulminado. Tanto que amarrava uma corda na cintura do sumo sacerdote quando ele entrava lá. Porque se ele tivesse um pecado e caísse morto, ninguém podia entrar para tirar o corpo. Né? Então eles puxariam a pessoa pela corda. Então esse ato de entrar era por quê? Porque ele recebia as oferendas do templo, entrava no Santo dos Santos, oferecia e saía. É por isso que os hebreus dizem, ele entrou no céu, simbolizando essa atividade de que Jesus teria levado a oferta para expiação de todos os homens e mulheres. Mas, Bernardo, que oferta ele levou? A si próprio. Essa era a oferta que
Jesus leva. Mas acho que o mais importante é a gente entender a complexidade do que está aqui. Porque durante todo o tempo que Jesus esteve na terra e todo o tempo que ele pregou, oi Rubens, paz e bem, e todo o tempo que ele pregou, ele nunca pregou autoridade, ele nunca pregou o poder, ele nunca pregou a busca por uma posição social, e sim um ato de cuidado, um ato de atenção, um ato de se colocar ao local do outro, se disponibilizar. Oi, Maria Alice, paz e bem, para o seu irmão. Então, de onde veio da cabeça de Tiago e João essa visão de buscar, né, lugares de destaque? É porque essa era a lógica do povo da época. Né? Era tão comum isso que eles tinham a necessidade, boa tarde, Maria Alice, eles tinham a busca por isso, por ter um lugar arrumado, por ter uma melhor posição, por ter um espaço a mais. Isso era totalmente esperado naquela época. Então, o que acontecia? Acontecia justamente essa situação complicadíssima, que é dois virem e dizer assim, nós queríamos os melhores lugares. E os outros 10 reclamaram, né? Olha bem, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados. Eles ficaram indignados, provavelmente porque eles queriam para eles. Né? Eu já estou vendo até Pedro. Não, eu sou a pedra. Eu é que tenho que sentar à direita. Né? Talvez, né, Bartolomeu, eu sou o mais antigo, eu é que dou os conselhos, eu sento à esquerda. Por quê? Porque eles ainda não haviam entendido o que Jesus trazia. O que Jesus trazia era algo muito além do que eles estavam acostumados a ver. Era algo que mudava a regra. Né? O próprio Isaías, quando fala em um servo sofredor que vai salvar, vai tirar, vai expiar os pecados, já é uma coisa muito sem sentido, porque o sofrer para o judeu da época indicava o não seguimento do plano de Deus. Então, o servo que sofre é o servo que não segue. Como é que agora ele está bem desse jeito? Vocês entendem? Então, nessa hora, é que eu fico pensando, como é que a gente ainda cai nessa mesma churumela? Como é que a gente ainda continua buscando força, poder, buscando estar nos primeiros lugares, se é o oposto do que Jesus ensinou? Né? E aí, pessoal, eu, claro, sou obrigado a falar que a gente tem que começar a mudar a nossa vida. Né? Do mesmo jeito que eu falei outro dia da necessidade de dar um testemunho, é necessário nos colocarmos a serviço do irmão e da irmã. Não como opressão. Eu mesmo já usei muito aquela frase, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Eu mesmo já usei muito essa frase, eu não uso mais. Porque essa é uma frase que oprime. Né? Ou você serve ou você não serve para nada. Não. É necessário nos colocar a serviço. Cada um dentro da sua possibilidade, da sua forma, do seu jeito. Tá?
Mas nós vamos sempre entender que Deus se fez fraco para confundir os fortes. Ele se fez pobre para confundir os ricos. Mas ele, em momento algum, se faz servo para confundir os poderosos. Não. Ele se faz servo porque servir ao seu irmão, servir a sua irmã, é próprio de quem segue a Jesus. É próprio de quem quer ajudar o seu irmão, a sua irmã, a caminhar na fé. Vamos servir? Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Espero que ela tenha sido agradável, né? Hoje, no mundo inteiro, começou o momento da escuta para o sínodo da sinodalidade, né? O sínodo onde a igreja, em 2023, irá se reunir no Vaticano, os bispos irão se reunir lá para refletir a sinodalidade, o papel da sinodalidade na caminhada do povo, né? Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Então, assim, faltou sinodalidade aqui, né? Se você tem sinodalidade, você entende que todos e todas caminham juntos, né? Juntos a Jesus Cristo, animados pelo Espírito Santo, para construir o reino de Deus. Maria Alice está mandando amém também. Que bom, Maria Alice. Então, assim, né? Está mandando também girassol. Obrigado, Maria Alice. Sabe, pessoal, é importante a gente entender isso. Entender que é mais do que uma coisinha qualquer. Entender que isso é um caminho importante para que a igreja cresça, né? A Comissão Internacional Bíblica, um dos órgãos do Vaticano, diz, inclusive, que a sinodalidade é a forma de ser da igreja. O Concílio Vaticano II criou o Sínodo dos Bispos para que a gente crescesse como igreja. E o Papa Francisco já fez 3 sínodos, tá? O Sínodo da Família, que deu origem a Amoris Laetitia, o Sínodo da Juventude ou da Vocação, que é Christus Vivit, o Sínodo para a Amazônia, né, que deu origem à querida Amazônia, e o novo Sínodo que está começando a ser preparado agora. Na verdade, o Sínodo começou a ser preparado em 2019. Mas agora, em 2021, nós já estamos... 2019 não, 2020, perdão. 2021 nós estamos entrando na escuta que vai até 2022, vai até abril de 2022. Né? Então, estejam preparados, vocês podem ter a oportunidade de opinar para a igreja. Tá? Lembrando que a escuta que o Sínodo quer não é só um documento, não é só um questionário, é muito mais que isso. Mas a gente vai mais adiante trabalhar isso, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã às 15h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, hoje e sempre. Recebam a bênção do Deus que é todo-poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Teve a oportunidade, pintou a chance, toma a vacina. Primeira dose, segunda dose, dose de reforço. AstraZeneca, Pfizer, Coronavac, Moderna, o que for. Pintou a chance, toma. Vacina boa é vacina no braço. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã. Tchau, tchau.